Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia todo mundo! Pessoal, agora vai! Agora vai! Virei a câmera aqui para ficar mais fácil para vocês. Pessoal, como a gente conversou, eu já tô avisando para vocês tem alguns dias. Hoje começa um desafio de 21 dias. De 21 dias para aprender as disciplinas mais importantes do edital do concurso do TSE Unificado. E para quem não está estudando para esse concurso especificamente, essas aulas também vão servir para todo mundo que quer se preparar para outras provas. Por quê? Direito administrativo e direito constitucional caem em todos os concursos públicos. E da forma como você vai aprender aqui, você vai ver que mesmo você que nunca estudou direito, mesmo você que não gosta da matéria, você vai começar a gostar. Eu vou tornar mais gostoso o seu estudo, que eu vou sempre trazer exemplos, vou sempre trazer macetes para você memorizar a matéria. Além disso, eu sempre vou te orientar a estudar pelo que é mais cobrado, né? Pelo que tem mais chance de aparecer na sua prova. Então vamos lá. Quando você viu no seu edital, o primeiro tópico do edital tá lá. Noções gerais de direito administrativo. Direito administrativo, o que é isso? Bom, gente, antes de começar a estudar, eu quero te falar como que você vai, então, entender essa matéria. Primeiro tópico. O que é mais importante? O que é mais cobrado sobre esse inicinho da matéria? O conceito de administração pública. Quais são os artigos mais importantes? Aqui estão os artigos mais importantes. Beleza. Quem tem o material aí, assiste a videoaula, só acessando o QR Code, uma videoaula que explica todo o conteúdo desse capítulo para você não perder tempo. É uma videoaula só para não perder tempo. O que você tem de mais valioso é o tempo, e o seu tempo é escasso. Então a gente tem que fazer mais em menos tempo. E não se preocupe, todas as questões de prova que foram que apareceram em provas pelo país ao longo desses últimos 11 anos foram encaixadas nesse material. Então não existe questão de prova que não seja respondida por esse livro. Beleza. Dito isso, vamos começar. Quando você escuta aí direito administrativo, direito, gente, conjunto de regras que regem o convívio do ser humano, né, dos seres humanos de uma determinada sociedade. Direito administrativo é o conjunto de regras que vai regulamentar a função administrativa que o Estado desempenha. O Estado desempenha uma série de funções. Dentre as funções que o Estado desempenha, ele desempenha a função administrativa, a função de administrar a máquina pública, administrar a coisa pública, gerir aquela máquina pública para garantir o que? A prestação de serviços à sociedade, para garantir o bem comum. Então, qual que é o conceito que você vai levar para a prova? Direito administrativo, área do direito que regulamenta a função administrativa que o Estado desempenha para atender, alcançar o interesse público. Prof, como é que está aí no manual? Olha só, direito administrativo, ramo do direito público, que tem como objeto regulamentar as relações entre a administração pública, relações internas entre órgãos e entidades da administração, relações entre a administração pública e os administrados, entre a administração e os cidadãos e as atividades que a administração pública realiza. Quando eu falo de gestão, de administração, né? Pensa aí, você vai administrar a sua empresa. A administração de uma empresa envolve a coordenação das pessoas que estão ali trabalhando na empresa. Então, o direito administrativo vai regulamentar a atuação dos órgãos, das entidades da administração, sim. Além disso, a administração de uma empresa vai regulamentar aí como é que vai ser prestado um serviço para o público, né, para o consumidor. A administração pública também faz isso. Como é que vai ser essa relação que existe entre a administração e os cidadãos? Como que os serviços vão ser prestados? Como que eles vão estar o quê? Como é que a gente vai realizar tudo isso aqui? Então, direito administrativo é aquela área do direito que vai estabelecer como que a administração vai desempenhar essa função administrativa do Estado. Só que quando a gente fala de direito, tradicionalmente, o direito ele se subdivide em dois grandes ramos, direito público e direito privado. Como assim, prof? Quando a gente fala do conjunto de regras que regem uma sociedade, eu tenho que lembrar que existe um conjunto de regras que vão tratar sobre a atuação do ente público, tratar sobre a atuação do Estado, e existe um conjunto de regras que vão regulamentar relações que existem entre dois particulares. Então, por exemplo, se você adquiriu o meu material e não ficou satisfeito, alguma coisa aconteceu, isso é impossível. Vamos dizer que você não ficou satisfeito, você pode exigir algo de mim
em conformidade com as regras do direito privado. Nós estamos em pé de igualdade, né? Eu tenho os mesmos direitos que você. Então, você pode o quê? Pleitear algum direito que você julga ter em razão dessas regras que são regras do direito privado. Agora, se porventura a gente estiver diante de uma situação em que o Estado está presente, o Estado está presente numa relação jurídica, né? O Estado faz parte daquela relação jurídica. O Estado assinou um contrato, o Estado editou um ato administrativo. A gente tem o Estado numa posição de superioridade frente ao particular. Por que razão? O Estado, ele busca atender a coletividade. Ele busca atender o interesse do povo. E o interesse do povo, ele prevalece frente ao seu interesse privado. Então, você está aqui, você tem um interesse. Mas o povo, a grande coletividade, a maioria das pessoas tem um outro interesse, é claro que prevalece o interesse da coletividade, o interesse da maior parte das pessoas. E quem é que busca atender esse interesse? O Estado. Então, haja vista que o Estado busca atender a coletividade, o Estado vai ter mais poderes do que nós particulares. Então, quando a gente fala de direito público, eu estou falando daquele grande ramo do direito que regulamenta as relações jurídicas travadas pelo ente público, pelo ente estatal. Então, peraí, prof. Quando a gente fala de direito, é um conjunto de regras que regem uma determinada sociedade. Direito privado, regras que vão reger relações jurídicas entre dois particulares, entre dois privados. Direito público, ramo do direito que vai regulamentar a atuação do ente público, do ente estatal. Galera, quando a gente falou de direito administrativo, lembra que o conceito responde aqui, tá vendo? Tá em verdinho, porque ele responde a 100 questões de prova. Então, você terminou de ler essa página aqui, aproxima o celular do QR Code questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas por esse conceito. E é assim que você vai aplicar o conhecimento na hora. Acabou de ler aquela página? Aquela página tem alguma parte colorida que indica, né, que aquela parte ali responde questão? Aproxima o celular do QR Code questões no final de cada página e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo da página. E é assim que você vai estudar, aplicando o que você acabou de ler página a página. Então, você acabou de ler, já responde questão. Acabou de ler, já responde questão. Beleza? Ok. Prof, mas o que é Estado? Você falou para mim de direito público, de direito administrativo. O que é Estado? Estado, gente, é um ente criado com personalidade jurídica de direito público, criado para governar o povo que está em um determinado território. O Estado é formado por 3 elementos: governo, povo e território. Tá vendo? Tá em verdinho aí? Governo, povo e território. O Estado governa quem? O povo que está em um determinado território. Beleza. Isso aí é fácil para vocês, né? Simples. Mas quais que são as funções que o Estado desempenha? Digamos que você e os seus amigos aí ficaram presos em uma ilha perdida, uma ilha deserta, vocês estão presos naquela ilha deserta. No início tudo funcionou muito bem, um ajudando o outro, mas daí um tempo vocês perceberam assim, tinha um colega ali que fazia uma hortinha, plantava sua própria comida, começou a criar uns animais, e tinha um outro colega que era bem folgado. Esse colega folgado só queria comer o alface que aquela pessoa estava plantando. Poxa, começou a ter conflito. Esse alface é meu, essa horta é minha. Você tá pegando o que é meu, você fica o dia inteiro folgado. Começaram a existir conflitos. E começou a existir uma grande necessidade para estabelecimento de regras. Poxa, vamos ver como é que vai ser o convívio aqui, né? Porque eu tenho que respeitar o seu direito, você tem que respeitar o meu, você não pode entrar na minha esfera, na minha barraca, onde eu tô morando. A gente vai ter que estabelecer algumas regras. E aí, então, foi criada aquela noção de Estado, né? A noção de Estado. Vamos instituir um Estado que vai governar o povo que está aqui nesse território dessa ilha. Mais ou menos assim que funciona. Só que o que esse Estado faz, né? Quais são as funções que o Estado desempenha? Porque eu estou cuidando da minha vida, você está cuidando da sua vida. Mas quem é que está cuidando do que é de todo mundo? O Estado. Quem é que está cuidando do que é coletivo? O Estado. E quais são as funções do Estado, prof? O Estado, gente, ele vai editar as leis que vão regulamentar o convívio em sociedade, vai executar aquelas leis e também vai julgar com base nessas leis.
Como assim? Se porventura existe um conflito entre dois particulares, quem vai julgar é o Estado. Então o Estado, ele desempenha basicamente 3 grandes funções: de legislar, de executar e de julgar. Então o que você tem que entender? Todo o poder do Estado, né? O Estado é poderoso porque nós, o povo, a gente dá para o Estado poder. Poder para quê? Para governar o povo naquele território. Beleza. Só que, gente, quando eu falo que eu dou todo o poder para o Estado, né? Que o povo dá todo o poder para o Estado, a gente tem que lembrar que o poder do Estado é uno e indivisível. Mas dentro da máquina pública, dentro da estrutura do Estado, é necessário fazer uma tripartição de funções entre 3 grandes funções, né? 3 poderes estruturais. Por quê? Se eu concentrasse o poder de legislar, julgar e de executar o que está na lei em uma só pessoa, ela tenderia a abusar do poder. Quer conhecer bem alguém? Dê poder àquela pessoa. Quanto mais poder a pessoa tem, mais ela vai abusar. Então, ao longo dos anos, foi verificado que a gente está passando por um processo evolutivo, né, gente? Ao longo dos anos, foi verificado até pelo filósofo Montesquieu. Vamos fazer uma seguinte configuração da estrutura do Estado. Todo o poder do ente estatal é uno e indivisível. Mas não existe uma pessoa que representa o Estado. Não é só uma pessoa. Não é só o presidente que representa o Estado. Não posso falar isso. Todo o poder do Estado é uno e indivisível. Agora, dentro da máquina estatal, dentro da estrutura do Estado, existe uma tripartição de funções entre 3 poderes. Eu vou ter um poder executivo que vai executar o que está na lei, o legislativo que vai legislar e o judiciário que vai julgar. Cada poder vai ter a sua função primordial, a sua função preponderante, mas um poder controla o outro poder, de forma que não ocorra abuso de poder. Nessa configuração, um poder controla o outro e aí a gente não tem abuso de poder. E é assim que é adotado o modelo atual de Estado, né? 3 funções principais. Então essas são as 3 funções principais do Estado. O que você tem que saber sobre isso? Muito simples, poderes estruturais. Lembra que a estrutura, né, é o primeiro passo de uma casa. Quando você vai construir uma casa, é o primeiro passo, né, a primeira etapa. São poderes estruturais do Estado. Todo o poder do Estado, quem confere é o povo. Esse poder é uno e indivisível. Mas dentro da máquina pública existe uma tripartição de funções entre 3 poderes estruturais. Você tem que lembrar que cada poder tem a sua função principal, a sua função primordial, mas também desempenha funções parecidas com as funções dos outros poderes. Como assim? Eu tenho, por exemplo, o judiciário, cuja função principal é julgar. Julgar os conflitos de uma sociedade. Se você aí briga com seu vizinho, quem vai decidir, quem vai julgar é o judiciário. Se você aí é vítima de um crime, quem vai julgar é o judiciário. Se porventura você foi lesado pelo Estado e você quer processar o Estado, quem vai julgar é o judiciário. No Brasil, gente, a justiça ela é inafastável, né? Inafastável. Quem vai julgar é o judiciário. Só que o judiciário tem essa função principal, mas também desempenha funções parecidas com as funções de outros poderes. Por exemplo, o judiciário também desempenha uma função que é parecida com a do legislativo. Quando, por exemplo, um tribunal edita um regimento interno, regras de funcionamento internas daquele tribunal. Poxa, quando um tribunal elabora um conjunto de regras, ele está desempenhando uma função que é parecida com a função do legislativo, não tá? Ou seja, o judiciário tem a função principal de julgar, mas também desempenha atipicamente uma função que é parecida com a do legislativo, que é de legislar. Além disso, o judiciário tem a função principal de julgar, mas eu tenho certeza que lá no Tribunal de Justiça tem uma diretoria que cuida de contratações. Essa diretoria, ela faz a gestão do material, ela que compra papel para o juiz, caneta, material de escritório, faz toda aquela questão de análise dos recursos, né, gestão dos recursos logísticos, recursos materiais. Quando aquela diretoria faz isso, ela está administrando, não é verdade? Ou seja, o judiciário tem a função principal de julgar, mas também desempenha atipicamente funções que são parecidas com as funções dos outros poderes, do poder legislativo, do poder executivo que administra. Então, o que você tem que lembrar para sua prova? A tripartição de funções, olha essa frase aqui em vermelhinho. A tripartição de funções
segue o critério da preponderância e não da exclusividade. Como assim, prof? Preponderantemente, o legislativo legisla. Preponderantemente, o executivo executa. Preponderantemente, o judiciário julga. Preponderantemente, mas não exclusivamente. Eu não posso falar que é só o legislativo que legisla. Não posso. Porque os outros poderes, de forma atípica, também desempenham essa função. Correto? Eu não posso falar que só o executivo executa. Não posso. Porque outros poderes, atipicamente, também vão desempenhar essa função de executar o que está na lei. Então, o que você tem que lembrar para a sua prova, que é o mais cobrado? A gente já sabe, né? Tudo que está em verde responde a 100 questões de prova, o que está em vermelho a mais de 300 questões. Terminou de ler essa página, aproxima o celular do QR Code de questões e vão aparecer as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página na tela do seu celular. Então, você tem que aplicar o conhecimento. Já responde questão na hora, porque você vai memorizar 3 vezes mais e vai ser o quê? Um estudo muito mais eficaz, muito mais efetivo. E por fim, gente, quarta função, pra gente terminar essa live nossa, quarta função do Estado, função política ou função de governo. Quando a gente fala de função política ou função de governo, né, eu tô falando daqueles atos de governo. O que acontece? Além de administrar, além de julgar, além de legislar, a gente sabe que o Estado também desempenha aquelas grandes funções políticas. O que é função política? São aqueles atos da alta gestão do governo. Sanção, veto de lei, tudo isso é ato político, função política, função de governo. Então, é uma quarta função que a gente tem do Estado. Bom, vou encerrar essa nossa primeira live. Volto depois para a gente falar um pouquinho sobre forma de governo, regime de governo, conceito de administração pública, que é o tópico mais cobrado. E a gente vai esgotar a matéria. Vou deixar essa live aqui para vocês. Salva até meio-dia, então aproveita. Beijinho para vocês!